você é um apóstata, um herege, quanto mais observo essa espécie de matéria opositora contra nós, mais eu tenho certeza de que estou na única religião verdadeira, a religião das testemunhas de Jeová. O que você acabou de ler, de ver ou de ouvir, é uma síntese que eu fiz do que normalmente, costumeiramente e automaticamente membros da facção religiosa institucional denominada Organização das Testemunhas de Jeová deixam como comentários e respostas nos mais diversos tipos de postagens que encontram nas redes sociais, nos sites, nos blogs, nos fóruns e por aí afora. Já eu, quando observo essa espécie de comentário defensivo por parte das Testemunhas de Jeová, mas eu me dou conta de que eu estava equivocado ao considerar os membros individuais das Testemunhas de Jeová como sendo pessoas intelectualmente instruídas, capacitadas, qualificadas, inteligentes. Eu não digo isso com o intuito de magoar ou de ofender, mas sim de evidenciar o óbvio. Pois se o autor de um artigo questiona algo que vá de encontro às doutrinações que uma testemunha de Jeová recebeu do seu corpo dominante, o normal e lógico seria que a testemunha de Jeová participasse ali do blog, do site, do fórum, né, do Facebook, seja do que for, deixando suas observações, defendendo a sua fé, defendendo as suas crenças. Mas em relação ao artigo, e não deixando um comentário que nada tem a ver, né? Não deixando um comentário que fale do autor. Olha, eu acho até válido que se comente dizendo que o autor é incoerente, ou é um apóstata, ou é um herege, ou seja lá o que for, né? O que a pessoa quiser achar, desde que comente o artigo, e de preferência embasado em registros e documentos existentes. Mas infelizmente e simplesmente elas, as Testemunhas de Jeová, não conseguem fazer isso. Elas acham mais digno, veja bem, elas acham mais digno dar um tapinha, né, como se fosse um tapinha de luva de pelica, virar as costas e sair de fininho. Diante disso eu pergunto, será que só sabem ler parágrafo por parágrafo de um artigo de estudo da revista Sentinela e em seguida responder à pergunta do referido parágrafo apenas porque já está ali impresso? Sendo que só se pode responder com base naquela resposta impressa, sem que se possa pensar, sem que se possa analisar, pesquisar, sem que se possa questionar? Os artigos existentes em livros, e-books, vídeos, DVDs e principalmente nas redes sociais, sites, blogs e fóruns que abordam, dentre tantos temas, também as atrocidades da sociedade Torre de Vigia, possuem uma coisa em comum, isto é, as matérias e postagens denotam o livre pensamento, agregado à importância de se pesquisar, analisar e ponderar. Ou seja, os artigos procuram levar o leitor ou ouvinte a pensar. Pensar. Algo muito em falta dentro da Organização das Testemunhas de Jeová, pois o seu corpo dominante os proíbe de pensarem. Elas, as Testemunhas de Jeová, são condicionadas a apenas pensarem o que sua organização terrestre pensar, e nada mais que isso. Pois se alguém ultrapassar este limite imposto pelo corpo dominante, poderão ser repreendidas em particular, poderão ser repreendidas publicamente caso as suas ideias tenham se espalhado. Pois assim, a sua exposição pública servirá de aviso, de alerta e de intimidação aos demais membros. Ou ainda, essa pessoa poderá ser sumariamente expulsa, perdendo todo o contato familiar, social, profissional, comercial, etc. E isso sem se entrar nos funestos detalhes de que você que teve ideias ou questionou e acabou levando um pé no bumbum, sendo jogada para fora da organização, segundo eles, você já tem em si a segunda morte, você já está perdida. É de rir, né? É de rir, não tem como imaginar como é que se pode ter esse tipo de conceito ainda hoje em dia, e como é que há pessoas que ainda acreditam em coisas tão absurdas.
você é um apóstata, um herege. É o que elas dizem. Primeiramente, você não acha, meu amigo, minha amiga que está aí ouvindo, principalmente se você for testemunha de Jeová, você não acha que dizer isso, né, que uma pessoa é apóstata, é um herege, é uma acusação, é um julgar? Isso sem se mencionar que normalmente nem se conhece pessoalmente a pessoa acusada, julgada e sentenciada em questão. Não sei quanto a você, mas eu acho que se houver uma base real, sólida, né, evidente, devidamente comprovada com registros, documentos, enfim, se pode ir ao ponto de apontar o dedo para alguém e falar: você é um apóstata, você é um herege. Mas se não houver, se tudo se basear em pura intuição, especulação, estereótipo, preconceito, raiva, ódio, então não seria algo decente a se fazer, não seria algo honesto a se fazer, não seria algo honroso, nem digno de se fazer. Principalmente se quem faz se considera uma pessoa verdadeiramente cristã e pertencente à verdadeira adoração. Você não acha isso? Matéria opositora contra nós, dizem algumas testemunhas de Jeová, mas estão equivocadas, pois todas as matérias, tanto dos que já foram testemunhas de Jeová, como dos que não foram e não são testemunhas de Jeová, não visam a membresia de modo individual e nem mesmo coletivamente. São muito pouca coisa que a gente encontra nesse sentido. Mas normalmente eles apontam para as atrocidades espirituais, abusivas, doutrinárias e coercitivas da toda poderosa mediadora, a Sociedade Torre de Vigia, com o seu corpo desgovernado e o seu escravo fiel e discreto ao Deus dos maçons. Com respeito a vocês, testemunhas de Jeová individuais, todos nós temos o objetivo de ajudar-lhes a abrir os olhos do entendimento para que penetrem em suas mentes e em seus corações as gloriosas boas novas, né, as verdadeiras boas novas, para que venham a obter um conhecimento mais exato sobre o verdadeiro Altíssimo e sobre o arranjo dele para a salvação da humanidade obediente. Estou na única religião verdadeira. É o que elas dizem também, e dizem muito. E eu digo o seguinte: prove que isso não é uma frase tendenciosa. Prove que isso não é uma frase implantada coercitivamente pela Sociedade Torre de Vigia com seu corpo dominante. Prove que afirmar isso não é ter em si um dos frutos, ou mais de um, né, dos frutos do Deus desse sistema de coisas, que é a prepotência, a arrogância, a mentira. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, não há como você mostrar ou provar que a sua religião é a verdadeira, que você está na religião verdadeira. Não há. E sabe por quê? Porque você teria de se sujeitar a pensar, a analisar, a pesquisar e a debater racionalmente. Mas você é proibida de fazer isso pelo seu corpo dominante, pois eles sabem que qualquer pessoa, testemunha de Jeová, que se dispuser a pesquisar de forma séria e de forma honesta, terá acesso a informações que eles não querem que você tenha, resultando em sua apostasia, né? Resultando em seu afastamento, em seu desligamento com a imundície. E então eles teriam que te desassociar, né? E te colocar numa situação de isolamento total, para que não contamine os demais com as verdades, tá? Você teria que ser desassociada ou desassociado para que não contamine os demais com as verdades. Mas se acha que pode honestamente provar que só há uma, aliás, que apenas a sua religião, né, das Testemunhas de Jeová, é a organização verdadeira, né, ou seja, que ela é a organização terrestre do Deus dos maçons, verdadeira, tudo bem, pode tentar, fique à vontade, boa sorte. Eu estou aqui aguardando e já aviso, vou esperar sentado. Elas também dizem o seguinte: sou testemunha de Jeová. E eu pergunto, é mesmo? Veja bem, olha, alguns católicos brasileiros, mas não só brasileiros, também católicos argentinos, católicos paraguaios, né, chilenos, enfim,
costuma dizer o seguinte: eu sou católico, apostólico e romano. Mas na verdade não são nada disso, tá? Primeiro, eles não são apostólicos porque eles não fazem os atos dos apóstolos. Segundo, eles não são romanos, né? Eles são brasileiros, argentinos, uruguaio, paraguaio, chileno, japonês. E terceiro, eles não são católicos porque eles não catam nada, quem cata é o padre. Da mesma forma, testemunhas de Jeová, que dizem serem testemunhas de Jeová, na verdade, não são. Não são. Pois não defendem o Altíssimo como deveriam fazer, ou pelo menos como ele provavelmente esperaria que vocês fizessem, que vocês o defendessem. Se eu estou certo, me responda uma coisa: então por que vocês não defendem o seu Deus quando você se confronta com matérias, artigos e postagens dos mais diversos tipos, respondendo adequadamente aos questionamentos levantados? Porque diante de certas postagens vocês simplesmente se acovardam e acham melhor só acusar e julgar injustamente, sem base e sem conhecimento sobre quem é o autor, a pessoa do autor, né, das postagens, chamando de apóstata, de herege, né, de outras coisas, e dizendo ainda que só vocês é que são verdadeiros. Se vocês não se dispõem a debater, como é que pode isso? Que lógica existe nisso? Que raio de testemunhas são essas que não servem nem para defender quem está sendo acusado, que às vezes é o seu próprio Deus, às vezes é a sua organização? O Deus dos maçons que vocês servem deve estar bem decepcionado com esses tapinhas de pelica que vocês dão e saem de fininho.